Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que está queimando no meu coração e eu realmente espero que queime no seu também. Abra a sua mão aí, vamos orar, porque a gente também precisa de fogo do céu, certo? Jesus, nessa noite nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, te agradecemos pela sua bondade na nossa vida, Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus, que essa seja uma noite que o Senhor nos marque um pouco mais, que o Senhor incendeie o nosso coração, que o Senhor abra a nossa visão, para que a gente veja além do que aquilo que é natural, daquilo que é o óbvio, que o Senhor nessa noite se manifeste ao nosso coração, nos dando visão de futuro e com isso queimando o nosso coração para as coisas que o Senhor tem para essa estação. Agradecemos pela sua presença, por tudo que o Senhor já fez nesse lugar, já fez na nossa vida, mas Senhor, nós queremos mais. Nós queremos mais. Então derrama nessa noite no nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Gente, sem ser chavão, sem ser essa coisa que você tem que dizer amém para o pastor, de verdade, quem gostaria de receber mais do Senhor? De verdade. Sabe, eu carrego uma empolgação muito grande no meu coração com a nova geração. Porque a nova geração ela é muito intensa em tudo que ela faz, em tudo que ela se propõe. E quando uma nova geração queima para o Senhor, gente, é simplesmente imparável. Quando uma geração queima pelo Senhor, ela é imparável. Sabe, eu tenho sentido profeticamente nessa estação que o Senhor está para contemplar o Brasil com um avivamento. E eu tenho entendido, gente, no meu coração, e eu realmente desejo de todo o meu coração, não estar errada nisso, mas eu tenho crido que esse avivamento vai começar no Sul. Nesses últimos... Quem mora no Sul? É com a gente. Então, nesses últimos anos, né, já tem uns anos que Deus tem falado comigo com relação a esse assunto, e eu tenho tido muitas visões em momentos diferentes. Então, eu me lembro uma vez que eu estava em cima do caminhão da Marcha para Jesus, e eu vi o mapa do Brasil com ondas que corriam do sul para o norte, do norte para o sul. Então, eu creio que Deus vai trazer alguma coisa que vai contemplar todo o Brasil. Eu vi também um mapa cercado de fogo. Esse fogo vinha como é que a gente diz? Das fronteiras para o sul e do sul para as fronteiras. Uma coisa bastante nacional. Mas a que mais mexeu comigo foram duas visões que eu tive em momentos diferentes, elas se completaram. Eu vi o mapa do Brasil como um útero. Mas eu não sabia ainda que ele era um útero. Eu vi o mapa com uma movimentação no meio dele, ali no centro-oeste, como se tivesse um redemoinho, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem aquilo, guardei no meu coração. Semanas depois, essa visão voltou, e com ela voltou um bebê formado dentro do Brasil, como se fosse um útero pronto para nascer. E eu podia perceber aquele bebê formado, gordinho, pronto mesmo para nascer. E quando eu vi aquilo, eu falei: Senhor, qual é o nome dessa criança? E o Senhor falou para mim claramente: avivamento. Então eu tenho crido que alguma coisa muito especial vai acontecer, e eu tenho orado, gente, para que não seja aqueles avivamentos que a gente vê por aí, que começa uma explosão, as pessoas vêm, visitam a igreja, você não consegue mais entrar na sua igreja, porque é gente para tudo quanto é lado, e aí passa-se umas semanas, nunca mais se ouve falar daquela igreja, ela sai dos noticiários, ela sai do Instagram, ela sai de tudo, e a gente não sabe como ela está hoje. Eu tenho orado por uma coisa que venha, que impacte a gente num nível assim sensacional, mas que continue, um fogo que continue queimando.
Outro dia eu estava numa reunião de pastores. Quem tem sua Bíblia aí? Eu tenho a minha, mas eu deixei na mochila. Quem tem sua Bíblia? Abre a sua Bíblia em Atos. Vai lá para o último capítulo. Eu estava numa reunião de pastores e eu vi uma Bíblia se abrindo e ela foi folheando assim, passando, e de repente ela parou em Atos 29. Vê se tem 29 na sua Bíblia. Não? Não tem? Mas deixa aberta aí. Não tem 29? E aí eu falei: Jesus, a gente sabe que não tem 29. O que o Senhor está querendo me dizer com isso? E eu senti, gente, o Senhor falando muito claro comigo. Se abriu o livro de Atos da igreja dos últimos dias. Vocês vão escrever Atos 29. Quem ficou empolgado? Então, dá um aplauso aí para Jesus. E aí o Senhor começou a falar comigo que assim como nesse livro aí, na Bíblia, como esse livro de Atos, como ele começou a ser escrito. E ele começou a me falar que coisas que marcaram esse livro foram sinais, maravilhas, cura, muita salvação, gente impactada em todas as esferas. E aí ele falou comigo: o mesmo, diga o mesmo, vai acontecer outra vez. Então, gente, eu tenho crido que Deus vai fazer coisas muito grandes nesses dias, e isso vai culminar na volta de Jesus. Olha para o seu vizinho, fala para ele: fica tranquilo, vai dar tempo para casar. Quantos sentem essa confirmação no seu coração? Levanta a mão e diga amém, Jesus. Ai, gente, vocês são o máximo. Vocês são o máximo. Agora, naquela reunião eu estava recebendo essas palavras, e o que o Senhor queimava no meu coração era essa frase: você precisa fazer parte disso. Então, gente, vai dar tempo para casar. Fica tranquilo, mas o Senhor quer queimar você com algo que é eterno. Então, o livro de Atos, ele foi escrito há mais de 2000 anos com o nascimento da igreja. E presta atenção em mim. Eu não sei quanta clareza aquele pessoal tinha com relação ao que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo no meio de um avivamento, coisas incríveis estavam acontecendo, eram milagres atrás de milagres, sinais incríveis, pessoas sendo batizadas nas águas, no Espírito, muita salvação, né? E aqueles rapazes, os discípulos de Jesus, naquele momento já apóstolos, eu acho que eles nem imaginavam que algum historiador estivesse escrevendo aquelas histórias que um dia seria registrada num livro chamado Bíblia, e que todos os nomes deles estariam naquele livro. Eles só estavam vivendo a vida cristã, testemunhando das boas novas, sendo ousado, orando pelas pessoas, pregando, falando daquilo que eles viram, ouviram, viveram, experimentaram com Jesus. Eles estavam só obedecendo o ide de Jesus. Talvez algum tenha tido uma visão com a Bíblia aberta, com o livro de Atos, e os nomes deles lá, não sei. Mas o que eu sei, o que eu tenho entendido do Senhor nesses dias, é que Ele tem dito que Ele quer continuar escrevendo os Atos dos Apóstolos. Mas para isso, você precisa se apresentar de uma maneira muito especial. Você precisa, nesses dias, se colocar diante do Senhor como uma pessoa comprometida, consagrada, com um alto, nível de santificação, e dando para Ele a permissão de escrever esse livro junto com você. Sabe, gente, eu creio que nós vamos testemunhar
os grandes feitos do Senhor nessa estação. Sabe, a gente sempre fala que a gente não é uma igreja marqueteira, uma igreja que fica falando das coisas muito legais que acontecem aqui. Talvez a gente até devesse falar de vez em quando. Outro dia eu orei por uma pessoa que veio visitar a irmã. Ele mora fora do Brasil e ele veio visitar a irmã e ele tinha quebrado o braço. Mas ele não queria ir no hospital de jeito nenhum, e ela trouxe ele para eu orar por ele. Gente, eu fiz uma oração bem simples. Na sequência, na semana, aquela mulher me procurou e falou assim: pastora, na segunda-feira meu irmão foi no hospital para tirar um raio-x. Ele estava com o braço totalmente curado, não tinha sinal de quebradura. A gente não fica aqui, gente, aconteceu isso, e o cara do braço quebrado está aqui, o cara com o braço inteiro. A gente não fica fazendo essas coisas. Mas a verdade é que isso é um milagre. A verdade é que isso é uma manifestação da graça de Deus através de uma oração bem simples. E Deus quer fazer isso com você, Ele quer fazer isso através da sua vida. E se isso vai acontecer, gente, no sul do Brasil, se esse avivamento vai começar, ele precisa começar por algum povo. Sim ou não? Por que não a gente? Por que não aqui? Por que não agora? Por que não com vocês? O que vocês têm que os outros não têm? Por que não? Sabe, e são essas coisas que Deus quer despertar em nós para que a gente realmente se apresente para ser esse instrumento nas mãos de Deus. Eu tinha 22 anos quando eu me converti. E sabe, gente, eu entendi no meu coração. Hoje, as coisas que eu vivi, elas são muito comuns para você. Mas quando eu tinha 22 anos, a gente não tinha nenhuma igreja com um grupo de jovens desse tamanho. As igrejas tinham grupos de jovens, sabe quantos mais ou menos? 10, 15. Eram poucos jovens. Eu me converti numa igreja tradicional que não podia bater palma. O pastor dizia que quem batesse palma era pecado, porque os filhos de Coré foram tragados pela terra porque bateram palma. Não sei de onde ele tirou isso. Então, assim, era um contexto de uma igreja muito morta, muito sem vida. Dançar na igreja, nem pensar, ficar sentado no chão, inconcebível. Bateria não existia. Quem já viu um órgão? No filme, no Instagram, na televisão. Né? Era um órgão que tinha na igreja. Então, quando a gente foi visitado pela presença de Deus, nós conhecemos o louvor, a adoração, começamos a bater palmas. Imagina, bater palma era um avivamento, gente. A gente começou a ser batizado com o Espírito Santo, falando em novas línguas. Quem é batizado aqui? Levanta a mão. Gente, fica com a mão levantada, dá uma olhada para o lado. É muita gente que fala em línguas, isso é comum para vocês. Porque a gente vai para o encontro com Deus, ali, né, Deus faz uma faxina na nossa vida e termina todo mundo batizado com o Espírito Santo. Na minha época isso não existia, a gente nem sabia como é que era essa coisa do batismo com o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isso, que quando eu tinha 22 anos, foi assim que eu fui contemplada com a salvação, com o avivamento naqueles dias. Deus está preparando uma surpresa muito superior aos meus 22 anos. Porque tudo o que eu vivi lá, vocês já vivem, faz muito tempo. Quem aqui se move profeticamente, tem sonhos, visões? Levanta bem alto a mão. Quem já entregou uma palavra para alguém que você sentiu no coração? Levanta bem alto, bem alto. Gente, dá uma olhada. Dá uma olhada. Isso aqui é uma juventude cheia do Espírito de Deus, que está aprendendo a ouvir a voz de Deus e tem uma palavra para compartilhar com alguém. Naquela época, gente, nos meus 22 anos, a gente nem sabia que Deus falava. Eu tenho crido que já está entre nós uma safra de avivalistas.
que está entre nós uma safra de profetas, de nazireus. Quem lembra da minha pregação de nazireu? Levanta bem alta a mão para eu ver você. Estou precisando pregar de novo, mais ou menos, a metade, mais ou menos, lembra. Nazireu eram pessoas separadas para Deus, consagradas para Deus por um propósito. E eles faziam um tipo de um jejum parcial para serem usados por Deus por algum propósito específico. Então eu tenho crido que esses dias Deus vai levantar esse pessoal que são vocês. Vocês vão estar mais focados nas coisas de Deus, nas coisas da eternidade, do que das coisas que a gente está vivendo aqui nesses dias. Sabe, gente, eu tenho sentido, o que Deus tem falado comigo é que vocês vão passar por um sopro de Deus, e que Ele vai trazer uma convicção tão grande no coração, que vai gerar um amor tão grande pelo Senhor, que muitas coisas que tem aí fora, né, nesse mundo que a gente vive, vai perder o valor para você. Porque a sua atenção, o seu valor vai estar nas coisas do alto. Essa coisa de estar aqui na igreja, mas sair daqui e ir ali no território do inimigo, festar com ele, fazer aquelas coisas que desonram a Deus, que desagradam a Deus, vai ser escasso no nosso meio. Diga amém. Sabe, hoje, vamos ver se eu lembro, né, o pessoal da intercessão trouxe uma palavra falando de um incenso, né, que tinha nesse lugar, porque a Bíblia fala do incenso, não desse incenso, tá, gente, da nova era que tem por aí, é outra coisa, mas um perfume que tinha no Antigo Testamento, que aquilo agradava a Deus, e mais para frente isso vai ser traduzido como as orações do santo. Isso trazia um perfume que também trazia uma presença. Mas também houve no Antigo Testamento aqueles que levantaram o incensário, o fogo estranho, e foram fulminados. Então, certamente, tem nesse lugar alguns incensos estranhos, algum cheirinho que não está lá muito bom. Deus vai mandar um sopro, que Ele vai igualar os corações. Todos vão exalar o mesmo perfume, ser cheio da mesma presença, da mesma graça. Então, com o Senhor começa o convite. Com você, o primeiro passo. O que você precisa fazer na sua vida para corresponder a essa expectativa que o Senhor tem para você, esse chamado nessa estação? Gente, o nosso trabalho como igreja do Senhor é ir lá fora e pescar homens, jovens no caso, para o reino de Deus, sim ou não? O trabalho deles lá de fora é pescar as pessoas dentro da igreja e tirar do reino de Deus. Você que está aqui, você precisa cuidar para que você não seja roubado, para que você não seja enganado, porque tem muitos convites e muitas propostas lá fora que podem parecer interessantes. O Senhor está te convidando a você se manter firme nesse caminho, na fé, você ter clareza das coisas de Deus e continuar fazendo o que é certo, mesmo que todo mundo faça o que é errado, porque a sua vida precisa honrar a Deus. Sabe, gente, quando eu estava preparando essa pregação, eu preparei ela chorando. As lágrimas corriam dos meus olhos, porque eu sei, ninguém precisa me contar isso, eu sei o valor que o jovem tem para Deus. Eu sei o valor que Deus dá a cada um de vocês. A Bíblia diz que, falando sobre vocês, tem um versículo que eu gosto muito. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, vocês arrasam, vocês detonam, vocês quebram tudo.
Eu escrevi para vocês porque vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece em vocês, e porque essa palavra permanece, vocês vencem o maligno, e aqueles que vencem não serão enganados por ninguém. Diga amém, diga sou eu. Quando a gente olha para Atos, e a gente vê os discípulos de Jesus, gente, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas quem já viu um quadro da Santa Ceia? Aqueles caras não parecia que tem uns 40, 50 anos? Sim ou não? Era tudo, quem já viu The Chosen? The Chosen está mais próximo para a aparência dos discípulos de Jesus do que o quadro da Santa Ceia. Quem tem 21 anos aqui? Quem tem menos de 21? Fica de pé, quem tem 21 e menos de 21. De 21 para baixo. Para cima não, só 21 para baixo. Dá uma olhada, gente, dá uma olhada para esse pessoal. Os discípulos de Jesus, presta atenção em mim, pessoal. É só para olhar, não é para falar. Os discípulos de Jesus tinham essa cara aí, ó. Quem está vendo uma barba até o umbigo? Pode sentar. O discípulo mais velho de Jesus tinha 21 anos, que era Pedro. Quando Jesus ele tem que pagar o imposto dele e de Pedro, eles não tinham dinheiro, Jesus fala assim, ô Pedro, vai lá pescar um peixe, dentro da boca do peixe vai ter um dinheiro. Com esse dinheiro você paga o imposto. Por quê? Só se pagava imposto quem tinha mais de 21 anos para cima. Então Pedro tinha no mínimo 21, quem sabe 22, um pouquinho mais. Mas todos os outros tinham menos de 21. 20, 18, 17. Essas caras aí que você está vendo. Gente, foram esses rapazes... Foram esses jovens que escreveram Atos, vivendo dia a dia as maravilhas do reino de Deus, fazendo barulho, se tornaram gigantes na fé. Jesus empoderou aqueles jovens para que eles fizessem coisas espetaculares nos seus dias, e é isso que Jesus quer fazer com você. Diga amém. Diga eu recebo, diga eu estou animado. Então, para você escrever Atos 29, você vai precisar andar na pegada daqueles rapazes. Então, ouça uma frase que me interessa muito para vocês. Foi para essa hora que Jesus te escolheu. Você nasceu na hora certa, no dia certo, porque Ele precisava de você hoje, para você se preparar para aquilo que Ele vai fazer no futuro. Gente, vai ser espetacular. Quem gosta de ler um livro legal? Quantos de vocês já leram um livro e você está louco para chegar no último capítulo? Você está vendo uma série e você quer ver o último capítulo. Verdade? Apocalipse é o último capítulo. É o desfecho da história. É a parte mais empolgante da história da igreja e da história de Jesus na nossa vida. E, gente, não termina ali. Isso ali é só uma pausa para algo novo, grandioso e eterno que Deus vai fazer, e Ele quer você lá. Então, foi para essa hora que o Senhor te trouxe para o planeta Terra. Olha para quem está do seu lado. Diz, nós seremos os Barnabés, os Pedros, os Paulos, os Ananias dessa geração. Discípulos que foram fiéis para Deus no seu chamado. Talvez, gente, quem lembra do Ananias? Não é Ananias e Safira, não. Ananias e Safira morreu. Não. Sabe, tem muitos nomes em Atos que são nomes de pessoas tão comuns que não chegaram a ser famosas. Mas elas tiveram um papel tão importante que foram registradas naquele livro.
Talvez você não vai ser o Paulo, mas talvez você vai ser o Barnabé. Talvez você não vai ser o Pedro. Talvez você vai ser o Matias, que parece que só aparece na Bíblia para substituir Judas. O que esse cara fez? Gente, ele fez muito, só não foi escrito na Bíblia. Está escrito nos céus, está escrito na eternidade. Então, assim, Deus quer fazer coisas grandiosas através da sua vida. E eu acredito que Atos deixou para a gente, o livro de Atos, um modelo que a gente precisa seguir para a gente ser essa geração que vai escrever esse livro tão poderoso. Agora, eu fico muito empolgada, porque eu sou uma pessoa apaixonada pelos dons do Espírito. Eu amo essas coisas sobrenaturais que não têm controle. Uma pessoa olha para você, não te conhece, nunca te viu, e de repente descreve a sua vida e te entrega uma palavra de Deus que faz sentido para você. Gente, isso é tremendo. A pessoa vem na igreja, ao invés de ir no hospital resolver o braço, vem ser curado na igreja. Isso é incrível. Não sei se eu já contei isso aqui, quando a gente era pastor da Rede Jovem, uma noite um rapaz veio e entregou para mim uma arma. Ele ia matar o pai dele aquela noite com aquela arma. Aqui ele se converteu, me entregou a arma, eu não sabia o que fazer com a arma. Quem saberia o que fazer? Eu não sabia o que fazer. Peguei e fui lá, coloquei lá na cozinha dos pastores, em cima de um armário alto. Né? A gente tinha um policial na época na igreja. Eu liguei para ele e falei, cara, o Luiz está viajando, eu recebi uma arma, o que eu faço com isso? Ele falou, você segurou a arma? Falei, segurei. Suas digitais estão nela? Eu falei, estão. Assim, se essa arma cometer um crime, você será incriminado. Eu falei, meu Deus, eu sou só uma pastora que salvei não, né? Ajudei no processo de um pai não ser morto. Só a igreja faz essas coisas, gente. Essas coisas maravilhosas acontecem na igreja. Quando não tem igreja, você vê no noticiário, na TV, filho mata pai, mãe, enquanto estavam dormindo na cama. Quem já ouviu uma notícia assim? Sabe, o mundo sem Deus é uma coisa muito triste. E aí, esse pessoal, esses jovens, tinham acabado de ser discipulados por Jesus, 3 anos andando com Jesus, e aí Jesus é crucificado, morto. Ele aparece para os discípulos algumas vezes, então eles agora tinham clareza que Jesus ressuscitou, ficaram felizes, de repente Jesus começa a subir e vai embora. E aí Jesus fala para eles, agora é com vocês, faz aquilo que eu ensinei para vocês, aquilo que vocês aprenderam comigo 3 anos, faz melhor, faz mais, porque vocês farão obras maiores. Então, gente, é nessa estação que a gente está. E aí esses caras se reúnem para orar. E olha que coisa sensacional. Atos 2, de 1 a 4. Eu acho que eu vou ler alguns versículos, não sei se acho que eu vou pular algumas coisas. Todos estavam reunidos num só lugar. De repente, diga de repente. Gente, tenta imaginar isso aqui. Às vezes é difícil a gente ler a Bíblia, a gente não imagina muita coisa. Mas eles estavam reunidos num lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu o lugar onde eles estavam sentados. Gente, como é que a gente imagina um treco desse? Entra lá na inteligência artificial, escreve isso aqui, para ver se ela consegue fazer um cenário assim para você imaginar. Uma coisa impressionante, eles estavam a portas fechadas, não tinha janela aberta, eles estavam morrendo de medo dos inimigos deles. E diz que aquela onda encheu toda a casa, todo o ambiente. Então surgiu algo semelhantes como chamas de fogo e pousaram sobre a cabeça dele. Imagina você com o cabelinho assim todo para cima, pegando fogo. Era isso que eles viam nas pessoas.
Então entra aquele vendaval, aquele estrondo, aquele barulhão, todos estão com essa chama na cabeça, uma coisa visível aconteceu, gente. Eles ouviram o estrondo, eles viram esse fogo na cabeça das pessoas, e de repente, diz o texto, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Fala na sua língua aí, bem alto. Xaralamassu, todo mundo, bem alto. Xaralamassorala, mais alto. Mais alto. Agora, fica ouvindo. Não para, não mandei você parar de falar. Presta atenção no som. Presta atenção no som. Alto, gente. Só ouço o meu amigo aqui. Isso parece... Vocês não estão fazendo a tarefa bem. Isso parece som de muitas águas. De repente, todos estavam no lugar fechado, com medo, entra um vendaval que ninguém sabe de onde, fogo na cabeça, todos começam a falar essa língua esquisita. Eu imagino que todo mundo começou a rir, cair no chão, dar ciricutico. Quem já viu aquele pessoal dando show aqui na frente? Cai, rola, baba, uma vergonha. Quem já viu? Vergonha boa. Agora, aquele momento sobrenatural, cheio do poder de Deus, a gente começou com o quê? Com um grupo de jovens reunidos orando. Só isso. Sabe quantos eles eram? Provavelmente 12. Talvez um pouco mais, aqueles 70 lá, mas 12 com certeza. Na verdade, 12, 11 ou 12, não sei se o Matias já devia estar por ali. Eles começaram a fazer uma oração com um só coração. O que o Senhor espera de você nessa estação? Que vocês comecem a orar por um só coração. Jesus, se você vai trazer um avivamento para o sul, precisa ser com a nossa igreja. Se você vai usar jovens nessa geração, precisa ser eu. Eu vou me alistar para esse momento. Sabe, gente, quando esse movimento estiver acontecendo, sabe, é legal a gente entrar e fazer parte dele. Mas quando ele começa com a gente, não tem palavras que dá para explicar o grandioso que é isso aí. Então, tudo isso começou, gente, com unidade. A unidade, ela é muito poderosa para o bem ou para o mal. Quantos lembram lá da Torre de Babel? Eles se uniram para o mal, para fazer uma coisa que Deus tinha falado, tinha dado outra direção. Depois você lê lá o texto, não vou falar disso agora. Mas Deus impediu aquela obra, porque Deus tinha dado uma direção para eles, eles foram lá fazer outra coisa completamente diferente, a unidade para o mal. Quando você vai para Neemias, todos eles estavam unidos em um só propósito, levantando os muros da cidade, e diz que eles prosperaram naquela obra. Esse avivamento que a gente está esperando, esse Atos 29 que eu estou falando, ele começa com uma palavra: unidade. Vocês desejando a mesma coisa no Senhor. Atos 1, 3-5 diz assim: durante os 40 dias após o sofrimento e morte de Jesus, ele apareceu aos apóstolos diversas vezes. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, como eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de pouco tempo vocês serão batizados com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu naquele quarto. Agora, para essa estação, gente, Deus vai batizar com fogo. Eu não sei o que é isso. Eu estou orando, eu estou perguntando. Eu falei: Jesus, começa comigo para eu contar para eles como é que é legal. Mas ainda não começou. Mas eu estou orando por isso, para que Deus traga isso sobre nós, e a gente seja
completamente marcado por essa presença, pela presença do Senhor na casa. Depois que eles receberam esse derramamento do Espírito, gente, aí a unidade deles realmente tomou uma forma divina, uma coisa que era o que realmente estava no coração de Deus. Eu queria te animar a essa semana ler o livro de Atos e pintar lá, com uma corzinha que você escolher, as coisas poderosas que aconteceram naqueles dias. Coisas que Deus está falando, eu quero fazer a mesma coisa através de você. Já pensou, gente, você está passando ali no calçadão da 15 e você vê um cara lá paraplégico, ele te pede um dinheiro, você fala assim, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho real, não tenho dólar, não tem nada. Mas em nome de Jesus, levanta e anda. Já pensou? Quem estava aqui quando a Débora levantou da cadeira de rodas? Levanta bem alto a mão. Gente, ela estava sentada aqui nessa ponta aqui, onde está essa mocinha de rosinha. Os pais chegaram com a cadeira de roda, colocaram aqui, e eu estava sentada no meu lugar cativo de sempre ali. O profeta começou a falar aqui em cima, e ele desceu para orar por ela, para abençoá-la, porque a tia dessa moça morava no mesmo lugar que esse cara estava. Na verdade, ele foi ministrar na cidade que a tia dessa moça morava, e ela abençoou muito ele com algo pontual lá, e ele foi orar por ela com um sentir de agradecimento pelo bem que ele tinha recebido da tia. Quando ele chegou e começou a orar por ela, eu vi os pés dela se mexerem. Eu falei, ops, eu nunca vi ninguém levantar de uma cadeira de roda. Está lá no YouTube, você pode entrar lá e ver. A Débora levanta num pulo e ela sai correndo, a igreja vem abaixo. Aquela noite o culto não acabou. Porque nós vimos a Débora saudável e vimos a Débora sem movimento nas pernas, numa cadeira de roda. Então, quando você vê essas coisas, isso queima dentro de nós alguma coisa. Agora, quando você é a pessoa que ora e a outra levanta da cadeira de roda, quem você acha que é mais abençoado? Você ou a que levantou? Quem está em dúvida? A gente. A Débora pulou enlouquecida aqui, aí saiu daqui correndo, abandonou a gente, foi lá para o Tim, chega no Tim, todo mundo deixou ela aqui embaixo na cadeira de roda. Imagina o que foi no Tim aquela noite. Agora, eu conheço o pastor que orou por ela. Gente, esse homem ficou enlouquecido, ele nunca tinha orado por uma pessoa que levantou da cadeira de roda. Ele foi mais abençoado do que a Débora. A Débora esqueceu e viveu vida normal. Esse cara nunca esqueceu de como Deus usou ele para fazer aquele negócio. Então, quando a gente lê Atos, você precisa ler essas coisas impressionantes que aconteceram e você precisa se permitir queimar por aquelas coisas que aconteceram ali, porque aqueles caras tinham a sua idade. Não tinha a minha, não tinha 60, tinha 20. 60 vai pensar antes de orar, não... Oro, não oro, vai queimar meu filme, se não acontece. 20 anos você não está nem aí, você vai orar. Se não acontecer, você passa para outra, esquece. Está tudo bem. Por isso que Deus ama o que o jovem carrega. Gente, entenda uma coisa, se você esquecer de tudo que eu falar, lembra disso. Deus quer te dar experiências com Ele. Quando a gente tem experiências com Deus e quando nós somos marcados nesse lugar, nunca mais a nossa vida é a mesma. Quando eu encontrei Jesus, quando eu tinha 22 anos, gente, tudo que eu queria na vida era ser dentista. Até hoje eu amo essa profissão, acho lindo. Quando eu encontrei Jesus, nada mais tinha valor para mim.
É como se tudo tivesse perdido o brilho. Eu só queria fazer coisas que agradassem a Deus, que honrasse a Deus. E aí eu comecei um processo na minha vida aos 22 anos, que me trouxe até o lugar onde eu estou com 60 anos, servindo ao Senhor sem nunca ter desviado, sem nunca ter questionado o amor de Deus, a fidelidade dEle, a minha vida cristã. Fico na igreja, vou dar um pulinho ali no território do inimigo, fico aqui, amo a Deus, mas também amo as coisas desse mundo. Gente, eu nunca balancei entre essas duas coisas, porque a experiência com Deus me marcou em um nível que eu sabia exatamente o que eu queria. Eu não sabia onde isso me levaria, mas eu tinha claro para onde eu não devia ir de forma alguma. Jesus, Ele sabe a força que você carrega. E eu quero te dizer uma coisa, gente. Faz cara de paisagem. Tem muita gente que não acredita em você. Tem muita gente que não leva fé em você. Deve ter gente que fala mal de você nas suas costas. Ouça isso, ninguém acredita em você como Jesus. Ele aposta todas as fichas dele em você. Ele sabe do que você é capaz, não porque você seja muito bom, mas por causa do que Ele fez por você, por causa do depósito dele na sua vida. Sabe, eu tenho crido nesses dias, gente, sobre um derramar do Espírito Santo tão espetacular sobre a sua vida. Uma coisa tão sobrenatural, que depois dessas experiências você nunca mais será o mesmo e você vai parar para rever muita coisa na sua vida. E esse negócio é tão forte, isso vai ser tão forte, que você, e me entenda isso com muito carinho, você vai estar disposto até a morrer por amor a Jesus. Gente, olha que coisa incrível. A gente vê os filmes por aí, mas a gente não faz ideia do que é morrer crucificado. A gente não faz ideia. Isso é uma coisa do outro lado do mundo, não tem a ver com o Brasil. Pedro, diz a história, isso não está na Bíblia, a história paralela diz que quando Pedro se converteu, quem lembra que Pedro traiu Jesus, negou, lembra? Pedro foi esse cara que amava Jesus, mas não dava uma bola dentro. E Jesus continuou ali, investindo na vida daquele sanguíneo hemorrágico. Mas quando esse cara se converteu, quando ele entendeu aquilo que Jesus tinha pregado naqueles 3 anos, quando isso enraizou dentro dele, se estabeleceu, ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. A gente não tem como entender isso. Homens que estavam dispostos a morrer, a perder tudo por causa de algo que eles entenderam, eles viram a eternidade muito além daquela vida natural do dia a dia. Gente, eles tiveram experiências que levaram eles para outro nível. Então, a primeira coisa que a gente precisa, se nós queremos ser essa geração que vai escrever Atos 29, não que você vai sentar e você vai escrever, você vai viver e o historiador celestial vai escrever as suas histórias. Primeira coisa, nós precisamos estar unidos. Sabe essa coisa de fofoca no nosso meio? Que alguém disse, que o outro falou, e você presumiu que alguém disse o que você não disse. Gente, que desgraça. Vamos pensar bem das pessoas. Olha para o seu irmão aí. Fala: eu vou pensar bem de você.
Então, antes de pensar mal, pensa bem. Quando alguém vier, olha para mim, quando alguém vier para você, para falar mal de alguém, fala, para que isso não está na... Lembra da pregação da pastora lá de Atos 29? Sem fofoca. Não quero saber o que você teria para me falar dessa pessoa. Vai lá, volta para ela e se resolva com ela. Sejam intencionais em comportamentos que apontem para a unidade. Eu quero que você lembre disso. Deus começou um movimento jovem em Atos. Foi um movimento jovem e Ele quer fazer isso de novo. Claro, gente, que eles tinham diferença entre eles. Quem já viu The Chosen? São ciumentos, brigam entre eles, sim ou não? Era assim, isso acontecia mesmo. Mas quando se tratava de Jesus, eles tinham um só coração. A segunda coisa que eu preciso que você traga para a sua vida, mas traga de verdade, a oração. Deus não faz nada na terra sem oração. É unidade com oração. É juntos orando pelo mesmo propósito. Qual o propósito? Jesus traz o avivamento para o nosso meio. Permita que a gente seja os discípulos dessa estação, que sinais, maravilhas, coisas incríveis aconteçam através dessa pessoa aqui, ó, coloca a mão na sua cabeça, fala, através de mim, apesar de mim. Mas a gente precisa ser pessoas de oração. Sabe, gente, nós podemos chegar para Deus com uma lista de oração. Oh, Deus, eu queria tanto que meu pai aumentasse minha mesada. Ninguém quer? Perdeu, já era. Ia aumentar, ninguém levantou a mão, ninguém se manifestou, vai continuar com a grana que você ganha. Eu queria trocar meu telefone. Agora é amém, né? Vocês são sem vergonha. Estou precisando de um telefone melhor, que tira fotos melhores. Sabe, nós podemos orar para Deus, para as nossas necessidades. E Deus vai fazer isso. Mas é outro nível de oração. É se ajoelhar ali na sala de oração, lá no seu quarto, e falar, Jesus, queima em mim a sua presença. Gente, de verdade, sem essas respostas prontas, tá? Quem sente Deus te chamando para a oração? Fica de pé, por favor. Esses aí que sentem. Os que não sentem, se começarem a sentir agora, fiquem em pé também. Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre esse povo da oração. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor traga um desconforto, um incômodo, Senhor, algo que os leve para esse lugar e que nesse lugar eles recebam revelações profundas da sua presença. Libera, Jesus, uma fome, uma sede pela oração e que eles tragam testemunhos aqui para esse grupo do que o Senhor tem feito, porque eles escolheram separar um tempo para o Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, levanta nas madrugadas, desperta, Senhor, desperta com anjos, desperta com visões, desperta, Senhor, com a sua presença manifesta e ajude o Senhor a vencer essas coisas que os atrapalham de corresponder a esse chamado. Eu oro em nome de Jesus. Dê um aplauso para o Senhor. Pode sentar. Os que não ficaram em pé não quer dizer que você não vai orar, você vai orar. Tá, gente? Mas talvez esses que tenham ficado em pé estão sentindo esse chamado a esse ministério de oração. Agora, a terceira coisa se chama obediência. 3 coisas que marcaram esses jovens do avivamento de Atos: unidade, oração e obediência. Pensa o micão, você no calçadão da 15, e Deus fala com você,
vai lá orar pelo paraplégico para ele levantar. Você vai lá, ora e ele não levanta. Todo mundo está te olhando. Sabe, gente, nós precisamos exercer obediência. Agora, a obediência, ela se apresenta de duas maneiras. Através da voz do Senhor. É importante que a gente tenha iniciativa, que a gente faça algumas coisas, mas quando Deus fala, gente, não dá ruim, não tem erro obedecer aquela voz. Hoje eu estava dando aula para o pessoal do ICCC, aí veio uma das alunas, falou assim, pastor, eu tive uma palavra de conhecimento. Tem alguém com uma dor no braço, no ombro direito. Eu falei, gente, tem alguém aqui com dor no ombro direito? 3 pessoas levantaram a mão. Eu falei, venha cá, porque ela vai orar e você vai ser curada. Se Deus dá uma palavra de conhecimento, para que Ele vai dar? Para a pessoa não ser curada? É para brincar com a cara dela? Se Deus fala, Ele vai fazer, gente. Então, nós precisamos começar a aprender a ouvir a voz de Deus. Agora, a primeira coisa que eu quero marcar aqui, porque eu creio muito para essa estação da sua vida, é que todos vocês vão profetizar. Diga amém. Quem não falou amém, não vai. Quem vai profetizar? O anjo está passando. Isso. Então, você vai profetizar para abençoar alguém e para esse alguém se conectar com o coração de Deus. Isso é algo que o Senhor espera para a sua vida nesses dias. Porque quando Deus instrumentalizou aqueles jovens de Atos, gente, eles fizeram coisas incríveis. Vocês precisam ser os primeiros a fazer essas coisas incríveis. Quem foi aqui para unção nas ruas? Colocaram aquelas cadeiras lá e oraram pelas pessoas na rua. Quem foi? Gente, só vocês dois? Eu soube que foi um monte. Ali. Gente, é interessante porque as pessoas sentam na cadeira, sim ou não? E você ora e você vê a coisa acontecer. Então hoje, quando a gente terminou, uma delas falou para mim, não tenho mais dor no meu ombro direito. Porque Deus trouxe cura naquele lugar. Então todos vocês vão profetizar. E a segunda coisa, porque a gente ouve a voz e a gente vai responder à voz. A igreja, vocês vão se mover no sobrenatural. Vão se mover no sobrenatural. Sabe, gente, e eu quero terminar com isso. Quem aqui trabalha no Ministério Infantil? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Gente, presta atenção. Eu tenho falado isso muitas vezes. Deus vai derramar um avivamento sobre as nossas crianças. Eu tenho visto nas minhas visões, criança orando em línguas, criança interpretando com uma palavra profética, provavelmente, gente, com um sabor infantil. Com palavras infantis, porque são crianças, mas não menos poderosas. Vocês são pessoas que precisam derramar sobre eles essa porção. Vocês precisam ser inspiração para essas crianças. Elas precisam olhar para você e falar, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você, eu quero ser igual a você. Porque tem uma coisa que você carrega que mexe comigo. Eles vão falar isso na linguagem infantil. Então, quando a criança falar tio, tem um demônio ali no canto da sala. Acredita. Porque a criança vê o que nós não vemos. Agora, se a criança falar tio, Jesus está ali. Acredita, porque Ele está vendo. Eu estava ministrando para pais no CC Baby, evento que a gente fez. E devia ter, sei lá, uns 50 pais com as suas criancinhas, tudo em torno de 1 ano para baixo.
uma engateando, outra chorando, outra puxando o brinquedo do outro, cada um numa vibe. E eu até brinquei, falei, Luiz não ia conseguir ministrar aqui nunca. Mas eu sou uma mulher focada, eu consegui. E eu estava falando que as crianças, elas têm muita sensibilidade para Deus. Elas realmente veem coisas. E aí uma mãe ouviu, quando ela chegou em casa, ela perguntou para a filha dela de 5 anos, você já viu Jesus? Ela, claro, né, mãe? Ele brinca de boneca comigo todos os dias. Só a mãe não sabia. Então, gente, Deus tem confiado a vocês o fogo que Ele vai derramar sobre essas crianças. Vocês precisam incendiar essas crianças. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor derrame agora uma unção e graça sobre esses jovens que têm trabalhado no ministério infantil, e eu te peço que eles sejam uma inspiração. Senhor, que eles sejam exemplos de santidade, consagração, vida com Deus. Senhor, que inspire as crianças a quererem ser como eles. Senhor, eu creio nesse avivamento que vai vir sobre as nossas crianças. Eu te peço que eles sejam instrumentos desse avivamento. Eu oro em nome de Jesus. Dê um aplauso para o Senhor. Pode sentar. E você que se sentiu animado a trabalhar no ministério infantil, porque o avivamento vai começar lá, é só conversar com a pastora Tari, depois ela coloca você lá. Gente, o que eu sinto, eu não tenho tanta clareza com relação a você, mas eu tenho muita clareza no meu coração, que essa nova geração, essas crianças vão receber Jesus. Elas não vão ter tempo de casar. Vocês vão ter. Jesus vai prepará-las, porque essas crianças, elas vão viver essa canção. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E vocês que estão aqui precisam viver essa canção. Porque ainda tem muitas coisas que tiram o seu foco do Senhor. Fica de pé comigo.